A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs, começando aqui mais um devocional Aprendendo com o Senhor. E hoje a palavra de Deus é a importância do jejum. A ciência ela já comprovou que o jejum ele beneficia fisicamente o corpo, mas ela só comprovou algo que Deus já tem falado há muito tempo através da palavra dele. E o nosso objetivo como cristão não é só os benefícios físicos, mas principalmente os benefícios espirituais que nós devemos buscar. Amém? A importância do jejum. João Lucas, quais são os benefícios espirituais segundo a Bíblia que o jejum traz? Primeiro, quando você faz o jejum, você enfraquece a sua carne. E quando você enfraquece a sua carne, se você fazer o jejum espiritual conforme a Bíblia nos ensina, eu vou fazer o jejum e vou buscar mais a Deus durante o jejum. Vou deixar de comer por um certo período, eu vou me abster de algum alimento por um certo período. Enquanto isso, eu vou estar buscando a Deus através da oração, através do louvor, através da leitura bíblica, através dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Vou vigiar aquilo que eu irei ver para não ver algo que não agrada a Deus. Vou vigiar aquilo que eu vou escutar para não escutar algo que não agrada a Deus. E vou vigiar principalmente no meu falar, para que durante o jejum eu não fale algo que não agrada a Deus. Esse é o jejum espiritual. Durante o jejum, você tem que fazer essas coisas que vão te aproximar e te ajudar a criar intimidade com Deus. É a leitura da palavra, é a oração, é o louvor, é você se entregar por inteiro como um sacrifício vivo e santo que Deus considera agradável. Amém? Então o jejum ele vai te ajudar a enfraquecer sua carne e fortalecer o seu espírito. Amém? E nesse momento de jejum é necessário, do jejum espiritual que a gente está falando aqui hoje, amém? É necessário que você faça isso para que a sua carne seja enfraquecida e o seu espírito seja fortalecido. E com o seu espírito forte, você vai vencer a carne e vai fazer a vontade de Deus. Amém? Buscar melhor a Deus. O jejum é uma das maneiras de você buscar melhor a Deus, porque muitas vezes sua carne ela vai estar tão forte que ela não vai querer que você busque a Deus. Cristo ele já nos falou, olha, a carne ela é fraca e o espírito já está pronto, mas essa carne fraca que ele nos falou não é da carne já estar fraca, não, é da carne ser voltada aos desejos pecaminosos. Então por isso que ele falou assim, olha, a carne é fraca e o espírito já está pronto. Que espírito é esse que está pronto? É o nosso espírito. Mas quando ele disse a carne é fraca, não é esse enfraquecer, não é essa fraqueza do jejum, mas a fraqueza de ser voltada para fazer as coisas pecaminosas, as obras da carne e não os frutos do espírito. Então é necessário você enfraquecer sua carne, é necessário você fazer um jejum ou vários jejuns durante a semana se você quer buscar melhor ao Senhor, se você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor, amém? E jejum, quando você vai se preparar para algo, olha, eu vou fazer uma viagem longa, a Bíblia nos ensina através do jejum a se preparar para fazer uma viagem longa. Amém? Eu vou fazer um jejum para viajar para tal lugar, para que Deus ele possa me proteger tanto espiritualmente quanto fisicamente nessa viagem. Isso é bíblico. Amém? O jejum para se consagrar. Amém? Você se consagrar para fazer algo, vou preparar então, vou enfraquecer minha carne para que quando eu for tomar as decisões, eu tome as decisões baseadas no meu espírito e não na minha carne. Tome as decisões baseadas, praticando sempre os frutos do Espírito Santo, que é o que o Paulo nos ensina lá em Gálatas, salvo engano. E o jejum também você pode fazer para interceder por alguém. Amém?
olha, o fulano vai passar por algo, vamos fazer um jejum de intercessão por ele. Aí ele vai tomar uma decisão importante, vamos fazer um jejum para que ele possa tomar uma decisão baseada na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Vamos ver sobre o jejum na palavra de Deus? Irmãos, o devocional, ele não é um culto. E muitas vezes, eu quero me aprofundar mais sobre jejum. Veja as lives dos cultos, que nos cultos Deus ele nos dá a permissão e nós temos mais tempo para nos aprofundar nos ensinamentos bíblicos. O devocional ele tem uma média aí de 10, 15 minutos, amém? Não fique só vendo o devocional, não seja o cristão que só busca ver os devocionais, pelo contrário, seja o cristão, o filho de Deus, que se aprofunde na palavra de Deus com o seu Senhor, com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que o Espírito Santo foi enviado para nós, pelo Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar, nos fazer lembrar e fazer coisas grandiosas ainda através de nós, amém? Então não seja o cristão que só veja o devocional, porque muitas vezes você vai estar só no raso, e Deus ele não nos convida para ficar só no raso. Deus ele nos convida para mergulhar na profundidade dele e dos ensinamentos que ele tem para nós. Então veja a live dos cultos ao vivo, que Deus sempre nos permite aprofundar melhor, amém? Nos ensinamentos dele, porque muitas vezes aqui você vai ver 2, 3 citações, algumas ponderações, sendo que nos cultos você vai se aprofundar melhor, vai ter mais citações, você vai saber quais as maneiras certas de fazer o jejum, você vai saber quem fez o jejum de viagem, quem fez o jejum de intercessão, amém? Então quero fazer para você um convite a isso. Veja as lives dos cultos ao vivo e não só se limite a ver, abra a Bíblia na sua casa, peça ajuda ao Senhor para Ele te ajudar e o Espírito Santo te ensinar e te fazer lembrar. Esther, capítulo 4, versículo 15. Amém? Esther, cadê? Tá vendo barulho demais. Esther, capítulo 4, versículo 15. Aqui nós temos a história de Esther, que foi relatado para nós, que Ramã, ele fez um decreto, pegou o anel do rei Assuero lá, o rei deixou ele fazer esse decreto para matar todos os judeus, porque Ramã não gostava de Mardoqueu, porque quando ele passava, Mardoqueu não se prostrava a ele. E Mardoqueu, como judeu, sabia que não podia se prostrar ao homem, só podia se prostrar perante o Senhor. E isso gerou um ódio, isso gerou uma ira em Ramã, que ele quis exterminar todos os judeus. E aí, em Esther capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte: ele falou para Esther, olha, a gente vai morrer. E Esther falou assim, eu não posso me apresentar diante do rei, porque se eu me apresentar, todo mundo sabe que se eu apresentar diante do rei sem ele me chamar, o rei Assuero, o rei Xerxes, eu posso morrer. E faz 30 dias que o rei não me chama. E aí Mardoqueu falou assim para ela, olha, não pense que por você estar no palácio, você ser rainha, você pode ser, Deus ele pode tirar a morte de você, porque você também faz parte do povo judeu. Deus pode trazer livramento para o povo judeu, mas se você não tomar uma posição, você pode morrer. E ele ainda fala assim, quem sabe não foi justamente por essa ocasião que você está no lugar onde está hoje. Medita aí na sua casa sobre o livro Esther. É um livro que tem 10 capítulos. É interessante você saber que mostra até a importância do jejum, que é isso que nós iremos fazer. Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá e reúna todos os judeus de Suzã. E olha que interessante que ela fala: e jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme a instrução de Esther. Olha que interessante. Geralmente os judeus daquela época faziam um jejum de somente um dia e uma noite. Mas pela gravidade da situação, eles fizeram um jejum
de 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, para intercedendo por Esther, para que ela não morresse quando se apresentasse ao rei. Então lembra lá que um dos objetivos de jejum é a intercessão. Então os judeus eles fizeram um jejum e oraram também por Esther, para que quando ela se apresentasse perante o rei, ela não morresse. Então olha que interessante o jejum deles. Olha, 3 dias e 3 noites sem comer e beber. Intercederam por ela, oraram por ela, e ela também fez o jejum. E o jejum dela foi para se preparar para algo que ela iria enfrentar. Porque se o rei não aceitasse ela na presença dele, ela poderia morrer. E ela falou assim: se eu tiver que morrer, morrerei. Ela fez o jejum de preparação para algo e se consagrou para algo. E na história de Esther, no livro de Esther, você vai ver que ela se apresentou ao rei uma vez, o rei estendeu o cetro sobre ela, não condenou ela à morte, fez um jantar, depois fez de novo um jantar, e aí o rei estabeleceu um decreto que os judeus poderiam se defender de todos os inimigos dele, e não morreu um judeu sequer. Pelo contrário, os judeus conseguiram exterminar os inimigos dele durante essa parte aí que as pessoas foram atacar os judeus. Olha que interessante a importância do jejum. Pensa o jejum de 3 dias e 3 noites sem comer, ela se preparando e se consagrando, e o povo de Deus intercedendo por ela. Olha que interessante isso. Amém? Vamos lá em Mateus 4. Mateus capítulo 4. João Lucas, eu posso fazer jejum para uma conquista material? Não é bíblico. Amém? Não é bíblico. Mas Esther, ela fez um jejum para uma conquista material, para o rei Assuero não decretar, não. O jejum de Esther, ele foi em preparação e em se consagrar espiritualmente para enfrentar uma situação difícil. Não foi para uma conquista material. Que eu quero te mostrar? Lucas, eu posso fazer um jejum para comprar, para Deus me dar um carro? Eu posso fazer jejum para Deus me dar uma casa? Não. O jejum, ele é o jejum bíblico. Amém? O jejum, ele é espiritual. É para Deus te dar proteção, te dar sabedoria, você se consagrar, você estiver pronto para fazer algo físico, mas você fez primeiramente espiritual. Sempre lembra, primeiro o vertical, depois o horizontal. Primeiro você liga aqui na terra e você vai ligar lá no céu. Então, se é para uma viagem, é para você ter proteção, é para você ir bem nessa viagem, para Deus te dar segurança, porque é da vontade de Deus te dar segurança. Tem pessoas que fazem jejum para viajar e Deus confirma: olha, não vai nessa viagem agora não. Amém? Espera um pouco, e as pessoas elas respeitam e obedecem à vontade de Deus, porque durante esse jejum ela criou uma intimidade com Deus, ela se consagrou, ela se preparou e Deus deu a resposta. Amém? Mateus capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Só até aqui. Medita aí na sua casa. Você vai ver que o diabo tentou Jesus Cristo, mas em nenhum momento ele caiu nas tentações do inimigo. Por quê? Porque primeiramente ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele passou esse momento de 40 dias e 40 noites em preparação, em jejum. Amém? E só através do jejum ele pôde resistir às tentações do inimigo e vencê-lo. Então, Lucas, o que você quer? O que a palavra de Deus quer nos dizer com isso? O jejum sempre tem que ser antes de você fazer algo. Amém? Não pode ser depois. Não, primeiro eu vou viajar e depois da viagem eu irei fazer um jejum sobre essa viagem. Não.
Primeiro você faça o jejum em todas as situações. Vamos voltar lá em Esther. A Esther primeiro apresentou ao rei para depois pedir para todo mundo fazer jejum por ela? Não. Ela falou, ó, vamos todos os judeus fazer um jejum para que depois eu me apresente ao rei. Então, o importante é você lembrar, o jejum é sempre antes. Sempre antes para você enfraquecer a carne, antes para você buscar melhor o Senhor, antes para se preparar por algo, antes para se consagrar e antes para interceder por alguém, assim como o povo intercedeu por Esther. Amém? Nós não temos que fazer o jejum, o Espírito Santo acabou de dar uma explicação melhor, para barganhar com Deus. O objetivo do nosso jejum não tem que ser barganha com Deus. Olha, eu vou fazer esse jejum porque eu quero comprar um carro. Quero que Deus me dê um carro. Eu vou fazer esse jejum porque eu quero que Deus me dê uma casa. Não. O jejum não pode ter esse objetivo. Mas você pode fazer o jejum. Olha, eu vou fazer um jejum para que Deus me instrua a comprar um carro bom. Amém? Eu vou fazer um jejum para que Deus me instrua a comprar uma casa boa. Não que Deus vai me dar, mas para que Deus me instrua a comprar uma casa boa, para que eu não compre uma casa caindo aos pedaços, eu não compre uma casa com defeitos ocultos. Entende isso? Vocês estão entendendo a diferença do Deus me dar e eu ter sabedoria para comprar? Então o jejum, ele é espiritual, ele não pode ser um objetivo de barganha com Deus. Olha, eu vou fazer o jejum porque eu quero isso. Não, a vontade de Deus, ela sempre tem que estar em primeiro lugar. Amém? E a Bíblia nos ensina que o jejum, ele não é para adquirir bens materiais. Pelo contrário, é para adquirir bens celestiais, amontoar tesouro no céu. Lembra disso? Mateus 6 e versículo 16. Mateus capítulo 6 e versículo 16. Durante o jejum, sempre lembra, é o momento que você vai estar criando intimidade com Deus. Ora, louva, busca ler a palavra. Não vai conciliar outras coisas que muitas vezes as pessoas fazem errado por falta de ensinamento. Olha, eu vou ter que ficar a parte da manhã sem comer nada, porque à tarde eu vou ter que fazer um exame e eu tenho que estar de jejum. Eu vou aproveitar que eu não vou estar comendo nada e vou aproveitar e fazer um jejum. Isso é errado. Amém? O médico, o meu nutricionista passou um jejum intermitente para mim fazer durante a manhã. Então eu vou aproveitar esse jejum intermitente e fazer um jejum espiritual. Não, isso é errado. O jejum espiritual tem que ser espiritual. Você não pode aproveitar uma situação para fazer o jejum espiritual. Entende isso? Você não pode aproveitar que vai estar um período sem comer algo para aproveitar e fazer o jejum. Não, o jejum espiritual é espiritual. A gente está falando de live, a gente está dando quase 20 minutos. Vamos aqui. Mateus capítulo 6, versículo 6. O ensino sobre o jejum. Olha o que Jesus Cristo deixou sobre o ensino sobre o jejum. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual que é a recompensa que eles irão receber? Que as pessoas vão ver que eles vão estar fazendo jejum. É a cara triste, é a roupa amassada, amém? Nossa, fulano está desse jeito porque está em jejum. Não, Jesus Cristo proíbe, a gente não pode ser esse tipo de pessoa. Pelo contrário, olha, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Então não é ficar com a cara amassada, né? O cabelo mal feito. Fulano está desse jeito porque está em jejum. Não. Penteie o cabelo, lave o rosto, se arrume, se porte, para que as pessoas não saibam que você está em jejum, que você faça o seu jejum em secreto, e o seu Pai em secreto te recompensará. Você pode fazer o jejum público quando une todas as pessoas em jejum, como no caso de Esther. Amém? Então é isso.
Que Deus ele possa continuar te ensinando mais sobre o jejum, que você como cristão verdadeiro venha entender a importância do jejum e que você aprofunde mais, estude mais a palavra de Deus sobre o jejum, qual a maneira certa de fazer jejum. Jesus Cristo já nos ensinou, não é ficar com a cara feia, é ser feliz, amém? Lavar o rosto, pentear o cabelo. Eu juro que como que eu tenho que fazer jejum? Isso, se Deus quiser, em outra oportunidade eu irei estar vindo aqui ensinar mais uma vez, mas se aprofunde, não fique só limitado em escutar alguém dizer, mas escute o Espírito Santo te ensinar e te fazer lembrar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos aqui, Pai, expressar nossa gratidão ao Senhor por essa palavra maravilhosa, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar nos ensinando e nos fazendo lembrar, Pai, da Tua palavra, do Teu jejum, de uma maneira de jejuar conforme a Tua vontade, de uma maneira que te agrada, de uma maneira que vai, Pai, ser conforme a Tua vontade e que o Senhor vai nos recompensar, não de uma maneira de jejum que vai agradar a carne, vai agradar o homem, que não vai ser uma maneira que não te agrada, pelo contrário, que a nossa vida aqui na terra venha ser pautada em fazer a Tua vontade e continuar fazendo a Tua vontade e praticando os Teus ensinamentos. Vá ao encontro de cada vida, manifesta o Teu querer, a Tua vontade e que a Tua boa obra possa ser cumprida em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.